Alô, salve, salve. Boa tarde, amigos da TV Solnic, da TV 247. Convido a todos para um pequeno passeio nessa tarde de quinta-feira em São Paulo. Bem-vindos a todos. Dois motivos principais que me levaram a ligar o celular, como eu ligo sempre que quero dizer alguma coisa. Primeiro, diz respeito ao comercial do Banco do Brasil, censurado por Bolsonaro. O nome daquele comercial é Selfie. Selfie. Foi exibido, chegou a ser exibido. De repente, Bolsonaro resolveu proibir. Ligou para o presidente do Banco do Brasil, da mesa do celular dele, sei lá de onde, mandou proibir e o presidente do Banco do Brasil proibiu. Pois bem, hoje, um procurador do Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, Henrico Rodrigues de Freitas, ajuizou uma ação civil pública contra a União, ou seja, contra Bolsonaro. O Ministério Público quer a exibição do comercial, quer punir a União com multa e está enquadrando a União, ou seja, Bolsonaro, em violações da Constituição. O procurador do Ministério Público do Rio Grande do Sul entrou com a ação contra a União por ilegal veto, censura, imposto à peça publicitária Selfie. São palavras do procurador. Estrelada por atores e atrizes, em sua maioria negros, mas também outros brancos, tatuados, com cabelos coloridos e uma personagem transexual que visava trabalhar a diversidade racial e de orientação sexual e de identidade de gênero brasileira. Palavras do procurador do Ministério Público Federal. Ele pede à Justiça que o comercial seja exibido, volte a ser exibido. E ele quer que a União seja punida com 51 milhões de multa por dano coletivo. Ainda segundo ele, a proibição viola a lei das estatais, interferência nas estatais. Também, segundo ele, a União ofende a Constituição, que veda o preconceito com base em raça e sexo. Artigo 3º, inciso 4º. Viola também o Estatuto da Igualdade Racial. Aquela justificativa que o Bolsonaro deu de que ele proibiu a peça porque contraria a sua agenda conservadora, é respondida pelo procurador dessa maneira: a agência conservadora, especialmente se pautada em dogmas, não justifica a proibição de publicidade estatal, violando o singular conjunto de direitos e garantias fundamentais que viola.
general Santos Cruz começou a ser bombardeado por Olavo de Carvalho exatamente quando ele disse a mesma coisa que esse procurador, que a proibição violava a lei das estatais e que a peça estava liberada para exibição. Só que o presidente do Banco do Brasil nunca autorizou a exibição. E o diretor de marketing foi demitido. O diretor de marketing que tinha encomendado essa peça, que tinha liberado essa peça, foi demitido. Vem aí. Então essa foi uma decisão muito importante, 1-0 para o Brasil, né? Só para suavizar um pouco, digamos que seja um jogo de futebol e não uma guerra. Então, essa decisão do procurador do Ministério Público do Rio Grande do Sul foi um gol para o Brasil. Enquadrou o Bolsonaro. Ele está violando a Constituição de várias formas. Muitos artigos e muitos. Hoje eu fiz um resumo preliminar das violações. Ele viola vários artigos, já violou vários artigos. Um artigo, por exemplo, esses citados pelo procurador, os artigos das relações internacionais do país previstos também na Constituição, relações amistosas com os demais países, a índole pacífica. Ele viola o Estado Democrático de Direito, tomando medidas que de alguma forma e de todas as formas, são medidas que de todas as formas criam cisões, criam ódio, jogam grupos de pessoas contra grupos de pessoas. A Constituição diz que deve prevalecer tratamento igualitário para todos os partidos políticos, o que não acontece. Deve haver o mesmo tratamento sem se levar em conta a cor, sexo e etc. das pessoas, também violado por ele. E essa manifestação do Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, de hoje, primeiro recoloca de volta na pauta nacional a questão da proibição, a questão da ingerência do presidente da República em todos os assuntos do país, o que é ilegal. E, de novo, enquadra o Bolsonaro naquelas questões misóginas, preconceituosas, homofóbicas, nas quais ele já tinha sido enquadrado. Já tem vários processos a respeito. Mas agora ele volta a infringir essas leis no cargo de presidente da República. Porque aqueles processos que ele estava respondendo como deputado, agora estão parados. Só que essa acusação de hoje do Ministério Público reacende as mesmas questões. Essas violações à Constituição cabem a determinação a respeito do que deverá ser feito com o presidente que viola a Constituição, cabe ao Supremo Tribunal Federal. Porque, afinal das contas, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Aliás, ele foi criado dentro da Constituição de 1891. Se o presidente está violando a Carta Magna, o STF tem que se manifestar.
eu entendo que nem precisa ser provocado, porque é o presidente que está provocando, é o presidente que está infringindo, afrontando diariamente, repetidas vezes. Ele é reincidente em violações à Constituição. O segundo gol do Brasil hoje contra Bolsonaro, nesse jogo Brasil versus Bolsonaro, foi essa derrota do governo no COAF. O governo, tanto o governo como o Moro, queriam que o COAF continuasse no Ministério da Justiça, o que era um absurdo. Sempre foi dos Ministérios da Economia, agora tem o nome do Ministério da Economia. O Bolsonaro é que transferiu para o Ministério da Justiça e agora, hoje, a comissão do Congresso derrotou Bolsonaro, derrotou o Moro e mandou devolver. A derrota foi por 14-11. E os partidos que votaram pela volta do COAF ao Ministério da Economia foram o PP, o PR, PSD, o DEM, MDB, PSDB, PT, PDT e PSB. E qual é a importância do COAF? A importância do COAF é que o COAF investiga operações suspeitas. É o COAF que investigou as contas do Queiroz, porque tem o seguinte: ele é um órgão de inteligência financeira. Ele recebe informações de operações suspeitas, tanto de bancos como de corretoras. E é por isso que as operações do Queiroz e as operações do Flávio Bolsonaro foram parar no COAF. Então é o seguinte: o COAF é um órgão muito importante que investiga operações suspeitas. E agora, suspeitas de quê? De lavagem, né? Falando nisso, não se ouve mais falar na continuidade dessa investigação do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro a respeito das contas suspeitas do Queiroz e também das contas suspeitas do Flávio Bolsonaro. Nonato está dizendo que o Rodolfo Rodrigues voltou pro Moro. Que absurdo, hein? O Harry Potter votou pro Moro. Olha aqui, essa quitanda do meu amigo Luiz. Ô Luiz! Opa. E aí, meu, vai fechar mesmo? Pô, já estamos fechando. Você alugava aqui a garagem? Vocês estão lembrados do Luiz? Quando foi que nós conversamos? Faz 2 semanas, um mês? Não. Não foi nem um mês, né? Dias, por aí. Né? Uns 15 dias. Uns 15 dias, você tava animado, porra. É, então. Mas foi nesses 15 dias que mexeu? Já vinha protelando já. Já vinha já. Fraco. Desde novembro já. Desde novembro. Ah, desde novembro já tava piorando. Piorando. Ah, tá. Então Eu vendi aqui, ó, na média, 20 caixas de mamão papai por semana. A última vez que eu fiz compra, só vendi 4 a pulso. Né? Você vê que a diferença é grande. Mamão Formosa vendia 5 caixas por semana. Tava vendendo uma. Mas vem cá, na feira tá assim também? Olha, lá onde eu vou comprar as frutas no Mercado Central, todo mundo reclamando, hein? Todo mundo reclamando. Bastante. E a mesma coisa. Mercadoria cara, o povo não compra, o povo reclama, tá caro. Os vendedores dos box também reclamando que diminuiu a venda deles também, devido ao preço, apesar que não tem saída. Então, complicou, né? Complicou. O negócio agora é partir para outro, né?
Vamos vender água no farol, vamos vender morango no farol. Vamos brincar assim agora, porque você ficar investindo grandes coisas não tá bom não. Aqui você estava pagando aluguel. Pagando aluguel. Pagando aluguel. Aí fica pesado. E fiquei aí É que eu pago frete também, né? Tem frete e aluguel. E outro aluguel de casa também, né? Aí ficou 2 aluguéis e mais uma pancada de frete também. Que eu fazia na média de uns 6 a 8 por mês. Entendeu? É quase um valor de um aluguel, porque é R$100 cada frete, né? Isso é quase o valor de um aluguelzinho, né? Aí tem mais despesa de carregador, aqueles caras que saem com o carro para levar até o carro, tem que pagar. Ali já vai mais 50. Aí tem sacolinha, tem bandejinha, garrafinha, enfim. Tem meu almoço, a minha janta, pode meu cigarro. Aí você vai ver no final, você ainda tá devendo. Quando você vai ver no final, você tá devendo. Porque a despesa é a mesma, né? A despesa não muda. A despesa não muda. Só muda o seu ganho, né? Só o que você ganha que ultimamente só tem decaído, né? E você ficou quanto tempo aqui? 4 anos. 4 anos. Foi bom, viu? Os 2 primeiros, então... Eu me segurei aqui por causa dos 2 primeiros. Porque os 2 últimos aí... O ano passado, então, nossa, o negócio só foi... Só ladeira abaixo. E segurando o freio. Porque senão... Se eu não entro naquela dos geladinhos... Pra reaproveitar as frutas, pra não perder tanto... Nossa senhora. Aí que o negócio ia ficar bravo. Aí acho que eu já tinha ido embora faz tempo. Aí acho que eu já tinha ido embora já o ano passado mesmo. O geladinho que segurou? O geladinho segurou, porque aí não perde a fruta, né? Você congela, ela vai amadurecer, você faz o processo dela, descasca, lava tudo, ensaca, aí congela. Depois quando vai usar tá no esquema, né? E vem cá, você trabalhava em feira antes? Ou não? Já trabalhei em feira já. Feira também. Desde moleque. Trabalhei bastante na feira. Já trabalhei. Eu trabalhei com frutas assim mais de 20 anos. 20 anos. E não vai voltar pra feira? Entre feira e. E por que você não volta pra feira? Não, aí pra mim já não dá, meu. Já não dá. Já não dá. Se for só pra mim vender, dá. Agora se for pra mim fazer o serviço todo, que é montar e desmontar, eu já não aguento, porque minha coluna não aguenta. Desmontar a barraca, né? Montar e desmontar, né? Que é braçal ali naquela hora, é braçal. Então eu aguento um pouco, entendeu? Mas eu tenho certeza que passar um mêsinho ela vai abrir o bico. E tem espaço na feira, se você quisesse, tinha espaço? Não. Também não tem, né? Como é que faz? Não tem espaço, né? Ou você compra uma banca ou você vai trabalhar de empregado, né? E não tem mais licença para comprar agora, né? Difícil. Os feirantes vendem. Lógico. Não vende. Mas assim, que a prefeitura libera, não tem. Não tem, né? Você pode ir lá que a fila, você espera bastante. Emprego também não existe, né? Emprego. Também tá difícil. Até pra quem tem qualificação aí tá difícil pra caramba. Aí o negócio fica mal. Mas eu vou me virar aí, um jeito eu tenho que dar, né? Ser sozinho, não tem filho, nada disso. Então, né? A sorte também é essa. Porque um só se vira, né? Aí família com filho. Você já pensou se tem mais uns 3, 4 pra você olhar? Então, aí é que não dá, né? Sozinho você fica na boa. Tem hora que eu fico imaginando, meu. E tem os caras. Se eu sozinho e trabalhando bastante, tô com dificuldade, imagine o cara que tem 4 filhos, 3 filhos. O cara tem que caprichar, meu. Tem que caprichar e
e quase não dormir, né? Porque se o cara não tiver uma qualificação boa mesmo, com 3, 4 filhos, aí o cara tem que trabalhar 2 empregos. E a mulher tem que trabalhar também. Senão não aguenta. Senão não dá pra fazer todos a base, né? Não dá. Educação, né? Não tem como bancar, né? Um cara só trabalhando, sustentando 5 pessoas, 4, 5 pessoas, fora ele ainda. É complicado. Complicado. O cara tem que ter muita força de vontade, muito amor mesmo, a família, porque senão ele abandona tudo. Ele abandona tudo, porque o negócio é você vira escravo, né? Você vira um escravo. Você não faz mais nada. Você só fica, vai dormir já pensando em acordar pra ir pra trabalhar amanhã. Porque se você bobear, aí se você faltar, se você não for um funcionário bom também, rapidinho vai embora, né? Então, o cara que tem uma família grande aí tem que botar a mão na consciência e caprichar, porque a coisa não tá fácil. Desemprego aí ninguém fala, mas tá só jogando fermento. Só jogando fermento no bolo. Tá crescendo. É que os caras divulgam o número, né? O bolo tá no forno, tá crescendo. Só que, né? Número é coisa, a realidade dos caras lá, né? Pô, o que o cara faz? Vai assaltar, vai fazer o quê? Você não sabe, né? O que o cara vai fazer? Justamente. O cara às vezes nem é desse. Nem faz essas coisas, mas por um momento de fraqueza, de necessidade, de desespero, tudo junto. É isso que aumenta a violência, não é? Não é outra coisa. Não é que o cara é malvado. O cara quer viver, meu. Você fica impedido de viver, as crianças passando fome, você vai fazer o quê? Ou se mata, ou, né? Ainda tem cara que é esforçado, que procura, mas não acha, porque não tem. Mas o cara é bom. O cara é bom. Se o cara derem uma chance pro cara, o cara é melhor que às vezes todos que estão lá. Mas não tem vaga. Aí o cara começa a ficar doido, né? O cara começa a ficar doido. Se ele sabe que ele tem o preparo e não consegue nada, vai aqui, vai ali, vai lá, nada. Na hora que. Na hora que não arruma nada, o cara fala, meu Deus do céu, abre o armário, não tem nada pra comer, na geladeira só tem água. Meu. E não é muito difícil isso aí não, meu. Isso aí você vê direto aí. Direto. Isso aí você vê direto. Mas deixa eu ir lá trabalhar. Luiz, vamos nessa, força. Vai melhorar, você é novo, Vou ficar por aqui ainda. Você mora por aqui perto, não? Eu moro na Pompeia ali. Na Pompeia, então a gente vai se cruzar por aí. Então, aí eu vou fechar aqui, mas eu vou deixar os geladinhos, vai ficar vendendo aí. Geladinho. A pessoa que vai ficar aí vai ficar vendendo. Você vai deixar o preposto. Vai terceirizar o geladinho. Então. Não, o geladinho. Aí, pelo menos dá pra. Pode crer, de pouquinho, geladinho. Dá pra comprar comida. Porque o lance é essas coisinhas de R$1 que. Justamente. Isso que dá. Assim que o Silvio Santos ficou rico, meu. Como você acha que o cara ficou rico? Com R$5 dos pobres ali, dando pra ele, o cara ficou bilionário. Foi só juntando a bolada. É ou não é? Luiz, até mais, hein? Abração. Então, esse é o Luiz da Quitanda, tá vendo? É o Luiz da Quitanda, a história do Luiz da Quitanda. Você se lembra? Há 2 semanas conversei com ele feliz, dizendo que não vão fechar não, falamos de futebol e etc. Tá fechando hoje, não aguentou mais. Sem freguesia, tudo aumentando e diz que é geral. No mercado onde ele vai, na feira, os produtos subindo, o pessoal desempregado, comprando menos, ele fechando. E é isso que eu estava falando, ele sozinho, ele se vira. Imagina se tivesse mulher, filho, sozinho qualquer um se vira, né? Não é? Dorme em qualquer canto, aluga um quartinho, o cara é novo e tal.
Mas como eles são milhões. Ele estava dizendo, né? Como é que o cara se vira quando está sem grana, sem comida, sem emprego? O que o cara faz? Às vezes parte para a violência, e muito, né? Como é que vai alimentar a criança? Como é que vai alimentar a mulher? Então esse é o drama. É daí é que vem, do desemprego é que nasce a violência. É do desemprego que nasce a violência, não é por outra razão, é a situação social. Vai ver num país onde tem emprego se existe violência, se existe assalto, se existe esse número de homicídios que tem no Brasil. Não são as armas que vão acabar com a violência. O que acaba com a violência é o pleno emprego, é a estabilidade, é tudo que o Brasil não tem. E é tudo que esse governo nem acena, não dá o mínimo aceno na direção da estabilidade. Todos os atos do governo, todos os dias, são dias de instabilidade, preocupação, tensão, briga, porque é um governo militar. E isso aí vai se acentuar mais ainda. E tem uma coisa nessa, uma consequência, uma sequela dessa liberação do porte de armas de ontem, que é a seguinte: isso vai afetar os protestos de rua, as manifestações diretamente. Por quê? Existe ali o artigo na Constituição, é o inciso, se não me engano, 14º, 15º, 16º do artigo 5º, aquele que diz assim que reuniões em praça pública são permitidas, mesmo sem autorização, para todos que se reúnam sem armas. Com essa ampla, geral e restrita liberação do porte de armas, que é que garante que as manifestações públicas sem armas serão mesmo sem armas? Quem vai garantir a segurança dos manifestantes? Como é que vamos saber que no meio daquelas pessoas reunidas, teoricamente, sem armas, não há gente portando arma, já que a liberação foi ampla, geral e restrita? Isso pode ter duas consequências: pode tanto esvaziar as manifestações, como pode, por outro lado, provocar banhos de sangue. Imaginem manifestações com gente armada, civis armados, cidadãos armados. E quem vai saber quem está armado ou não? Isso é implantação de terror. A minha mulher está apavorada. Disse: olha, tem que avisar as crianças para que não se envolvam em nenhuma confusão na rua. Porque você nunca sabe se a pessoa está armada. E por qualquer coisa, quem está armado dá um tiro. Então isso que está acontecendo em casa deve estar acontecendo na maioria das casas brasileiras. A preocupação dos pais com os filhos. Não é nem gente que quer, gente que quer viver em paz, como nós. A minha mulher já disse: olha, eu não vou sair mais de casa. É um perigo sair de casa, é perigoso. Eu, à noite, só saio para trabalhar. Não saio para mais nada. Imagino que muita gente já esteja assim. Portar arma na rua, permissão para que milhões de pessoas portem arma, vai provocar distúrbios mentais nas pessoas. Claro, paranoia. Tudo será motivo de medo. É impressionante como esse governo conseguiu piorar o país. Estava muito ruim com o Temer, mas muito ruim. Aliás, deixa eu ver que horas são, falando em Temer. O Temer tem até às 5 horas para se apresentar. São 3h30. O Temer está em sua casa, ali no Alto de Pinheiros,
e a juíza substituta do Marcelo Bretas determinou que ele se apresente até às 5 horas na unidade da Polícia Federal mais próxima, que é a da Lapa. Mas o que ele está esperando é o resultado do habeas corpus, que foi impetrado no STJ. É claro que seus advogados, ontem ainda, inventaram um mandado de segurança, o habeas corpus, porque a justificativa para essa prisão não permite enquadrá-lo em prisão preventiva. Porque a cassação do habeas corpus significa a volta à prisão preventiva. Agora eu vou ler os comentários. Agora que eu sentei um pouco, agora posso ler os comentários. Podem escrever. Nada melhor do que um dia após o outro. Olá, Zenaide, Laura Pimentel. Olá, Laura Pimentel. Até para os policiais será péssima a liberação de armas. Imagine uma briga de família, o policial ficará retalhado se intervir. Péssimo para todos. Só não é péssimo para as fábricas de armas, para os fabricantes de armas, para os milicianos. Olá, Kátia Chaves, olá. É ótimo para os milicianos, para essas pessoas. Fran Martins, agora para nós como sociedade, isso é péssimo. Isso tem que ser revogado pelo Congresso. Nonato, vai ter o passeio das 6, vai. Opa, já está preso, Emanuel? Ele já se apresentou, são 3h30. Muito obrigado, Emanuel, pela informação de que o Temer já está preso. Mas se sair o habeas corpus, ele sai. Rosemere, pois é um pesadelo. Todo dia eu acordo pensando nisso. Será que é verdade? Eu olho toda vez que aparece o presidente. Acabou de se entregar agora, Manuel. Então Temer já se entregou, esperou até às 5. Olha aqui tem um ônibus parado. Vou mostrar para vocês o ônibus. Mostrar para vocês um pouco da avenida. Temos que ser fortes, Alex. Um futuro pior nos espera. O futuro. Toda vez que eu vejo a foto do Bolsonaro, eu fico me questionando, mas mesmo presidente, é esse mesmo presidente brasileiro, é esse que foi eleito. Agora, vocês viram um vídeo feito lá na Assembleia, eu não sei se foi ontem, em que dia foi, em que o deputado Carlos Gianazzi critica a Damares Alves, a ministra Damares Alves. A Janaína vem em defesa da Damares Alves. O Gianazzi replica, e aí a Janaína tem um acesso que ela parece tomada pelo Beelzebub, como disseram algumas pessoas. Parece tomada porque ela tem um ataque de fúria, de histeria, de doente mental, de sanatório. Aliás, muito parecido com aquela cena dela durante o impeachment, aqui na Faculdade de Direito, na frente da Faculdade de Direito, em que ela também teve uma explosão de fúria, raiva, Beelzebub, diabo no corpo, sei lá o quê. E ela foi a deputada mais votada do Brasil, mais de 1 milhão de votos. Então, será que essas pessoas não sabem como ela é? Será que sabem como ela é e acham normal ela ter esses acessos de fúria? Essa histeria dela é normal? Essas pessoas são representadas por essa pessoa. Quem tem acesso de fúria é furioso. Um acesso de fúria por um motivo justificado, vá lá, mas eles estavam ali falando de uma outra pessoa.
Falando da Maris Alves, ela de repente dá um berro que assusta, um berro de filme de terror, de filme de exorcismo. Então você imagina, as pessoas que votaram nela são assim também, acham isso normal, acham normal ser histérico. Elas veem essas reações e continuam gostando dela, continuam achando que podem ser representados por ela, por essa pessoa desequilibrada. 1 milhão de pessoas não percebem que ela é assim, ou percebem, acham normal e querem ser representados por uma pessoa assim. A impressão que dá cada vez mais é que abriram as portas, abriram a caixa de Pandora. Os monstros estão todos saindo. Eu nunca vi tanta histeria, tanta bizarrice. Foi um termo que o deputado usou, o Carlos Janazzi, em relação a Damares Alves. Eu nunca vi um time assim. Vejam só, Janaína Pascoal, Alexandre Frota, Kim Kataguiri, Weintraub, Ernesto Araújo, Damares, aquele Vélez que ficou pouco, mas ficou, Joyce. Da onde surgiram essas pessoas? As pessoas foram eleitas. Se essas pessoas foram eleitas, milhões de eleitores se sentem representados por essas pessoas. É isso que é o pior de tudo. As pessoas se sentem representadas por um Alexandre Frota. Eu fiz várias entrevistas com o Alexandre Frota, quando ele era artista, entre aspas. Ele só falava de quantas mulheres ele levou para a cama. Se eram 1.000, se eram 10.000. É o assunto dele. Ele foi expulso da Globo, de tanto que aprontou na Globo. Insuportável. Como é que eleitores votam numa pessoa insuportável, sem nenhum projeto de país, de vida, sem noção de direitos humanos, sem respeito pelos outros? Construiu a candidatura difamando, injuriando, mentindo. E as pessoas se sentem representadas por uma pessoa de tão baixo nível. Uma pessoa que sai dessa caixa de Pandora, que é uma caixa de monstros. E essa morte da Carol Bittencourt, olha, muitas suspeitas dessa morte em alto mar. Ela e o marido se salva e ela não. E ela é encontrada sem salva-vidas. E o marido, que era o dono do barco, mesmo avisado que haveria tempestade, não desiste da viagem. Ele se salva e ela não. Tudo muito suspeito. Ele já está sendo investigado por homicídio culposo. Por que ela estava sem salva-vidas? Por que ele se salva e ela não? Ela não sabia nadar. As ondas não eram as mesmas. O barco virou. O que aconteceu? É claro que agora, com as investigações, vamos saber das relações entre eles, se havia brigas, como é que era o clima. Até onde se sabe, eles casaram agora há pouco, em janeiro. Eu não conheço nenhum dos dois. Tudo que eu sei foi o que saiu na imprensa. E o delegado colheu o depoimento dele e houve por bem enquadrá-lo em investigação de homicídio culposo. E poderá ir à júri popular, inclusive. Os e-mails que ele recolheu no celular do marido são comprometedores.
A Capitania dos Portos avisando que haveria tempestade e ele insistindo em sair. A Capitania dos Portos recomendando que ele ficasse, esperasse passar a tempestade, e ele, sem nenhum motivo justo, resolveu ir em frente. Resolveu colocar o barco no mar com a mulher dele, a bordo, sem colete salva-vidas. É um caso muito misterioso. A Carolina Bittencourt era modelo, foi casada há muito tempo com aquele outro playboy, o Mário Garneiro Filho, o filho do Mário Garneiro, que foi o dono do Brasil Investe, que se meteu em uma confusão com Antônio Carlos Magalhães no tempo do Sarney, quando Antônio Carlos Magalhães foi ministro das Comunicações. O ACM, que é o avô do ACM Neto, é claro, atual prefeito de Salvador, presidente do DEM. Bom, meus amigos, então é o seguinte, 2-0 para o Brasil, tá? Brasil 2, Bolsonaro 0. O Ministério Público Federal quer que o filme do Banco do Brasil, Selfie, volte a ser exibido. Está multando a União em 51 milhões coletivos, está enquadrando Bolsonaro em violação de artigos constitucionais, portanto, está avisando o senhor Bolsonaro que ele é o presidente da República e não ditador que ele pretende ser. A comissão do Senado, a comissão da Câmara votou hoje pela volta do COAF ao Ministério da Economia, contra a vontade do governo, contra a vontade do Moro, que queria que o COAF ficasse no Ministério da Justiça. Essa comissão do Congresso, portanto, foi vitoriosa, ganhou do governo, 14-11. Os partidos que ganharam do governo, PP, PR, portanto, não são partidos governistas. PP, PR, PSD, DEM, MDB, PSDB, PT, PDT e PSB. Agora, muitos perguntam, será que o Moro vai embora? O Moro está numa cilada, entendeu? O Moro vai embora, vai fazer o quê? Juiz ele não é mais, não dá para voltar para ser juiz. O que ele vai fazer? Vai ser palestrante? Não sei. Vai sair, vai ser palestrante e vai se apresentar como candidato a presidente na próxima eleição? Eu não acho. Acho que ele vai engolir os sapos, não é? A história é essa. Os militares vão engolir os sapos, o Bolsonaro vai engolir o sapo, o Moro vai engolir o sapo, e eles todos vão ter que engolir os estudantes, porque os estudantes agora que começarem para a rua não vão sair mais. Só vão sair da rua quando voltarem as verbas que eles precisam. Quando esse desastroso e maléfico ministro da Educação revogar a sua decisão de contingenciar verbas tão necessárias para as universidades. Então esse é o sapo que eles vão ter que engolir. Eles vão ter que engolir o Brasil. Que o Brasil não admite mais ditadores. O Brasil não admite esse projeto de ditador, esse projeto de ditadura que Bolsonaro tem na cabeça, mas que não vai sair da cabeça dele. Tá certo? Muito obrigado a todos por assistirem a mais esse programa da TV Solnica, edição especial Brasil 2, Bolsonaro 0. Até o nosso próximo programa no carro, no fim de tarde. Estarei esperando todos vocês a bordo. Tchau!